É isso que vai conduzir a vida da igreja, a vida do cristão. Amor e fé, fé e amor. Agora, tudo isso por causa justamente desse tema. Ele escolheu me amar, Ele escolheu nos amar. A causa de tudo isso é o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós. Se não fosse por causa disso, nós não estaríamos aqui hoje. É justamente, se nós estamos aqui hoje, nessa noite, é por causa do amor de Deus, porque Ele nos escolheu amar. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Essa é a regra. Só que nós vivemos num mundo, meus amados irmãos, escasso de amor. É um mundo que, como diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um mundo onde o amor de muitos estão se esfriando. Mas a evidência do amor cristão, a evidência da vida cristã é o amor. Se nós somos filhos de Deus, é por causa do amor de Deus em nossas vidas. Ele nos amou primeiro. E meu alvo nessa noite com esse tema é convidar você, meu amado irmão, meu amado congregado, meu amado visitante. Tem visitante aqui, não pela primeira, segunda, mas terceira, quarta, quinta vez, mas tem vários visitantes. Eu queria saudar a Ellen e Érica, que estão aqui, são filhas de nossa amada irmã Genilce, que está aqui conosco nessa noite. Então nós temos que lembrar, o meu alvo nessa noite é justamente esse convite, que nós possamos refletir o amor cristão, o amor de Deus em nossas vidas, as raízes do amor cristão, que está no próprio caráter de Deus. A raiz do amor, a origem do amor está no próprio Deus. E nós vamos trazer algumas implicações que são vitais para as nossas vidas nessa noite. Eu peço a você que abra a sua Bíblia aqui no tema, lá em 1 João 4. Nós vamos pegar do 7 até o 12, mas nós vamos trabalhar com esse tema como guisa de introdução aqui, como base, justamente o capítulo 10, o versículo 10. Mas nós vamos ler do 7, 1 João 7, 1 João 4, do 1 ao 7. 1 João, capítulo 4, versos do 7 ao 12. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lessem os pares. Vai estar exposto aqui. Se você não tiver Bíblia, vai estar no Data Show. Eu vou ler os versos ímpares e gostaria que a amada igreja lessem os pares. A palavra de Deus nos diz assim, com esse tema: Ele escolheu me amar, ou Ele escolheu nos amar. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 9 nos diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Verso 11: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, por essa primeira parte. Te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, porque tudo isso foi uma preparação, ó Deus, para ouvirmos Tua palavra, palavra que é revelada e inspirada. Mas nesse momento, ó Deus, nós Te pedimos iluminação do céu, do alto, para que nós possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas, que nós possamos estar com os corações quebrantados e os ouvidos sensíveis, ó Deus, para absorver a Tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu falei dos dois pilares da fé cristã, que é fé e amor, amor e fé. E o contexto que ele trabalha é justamente isso, que João vem trabalhando nessa carta. Eu quero que você volte sua Bíblia um pouquinho, só para a gente pegar o contexto. Aí no capítulo 3,
capítulo 3, tá? O verso 23. Você volte um pouquinho aí, sua Bíblia, tá? O verso 23. E a gente vai ver justamente esse espelho da fé cristã, que está alicerçado, o pilar da fé cristã. Ele vem nesse contexto, nessa pegada. O apóstolo João, escritor dessa carta, olha o que é que ele diz. Capítulo 3, verso 23. Ele nos diz assim, ó, está aqui exposto, tá? Diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos, fé, tá? No nome do seu Filho, no Filho de Deus, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Então a base, o pilar da fé cristã é justamente isso, que nós creiamos no nome de Cristo e que nós o quê? Amemos uns aos outros. Tudo está relacionado a isso. Essa carta também é uma carta muito rica. Ela está cheia de rejeição e desprezo ao pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando a gente pega esse contexto do capítulo 1 até o capítulo 4 aqui, vem falando justamente da rejeição ao pecado, o desprezo ao pecado, tá? O que é que João também fala nessa carta? Que nós devemos rejeitar o ensino dos falsos apóstolos ou dos falsos mestres, para que nós não venhamos a pecar. É interessante que o ensino dos falsos pastores, se nós formos seguidos por eles, nós estamos em pecado. E o pecado, nós temos que ter muito cuidado com ele. João diz que todos pecaram. Ele vai dizer aqui nessa carta: ou nós pecamos, nós somos pecadores ainda, se nós negarmos isso, ou nós estamos chamando Deus de mentiroso, ou estamos mentindo. Essa carta ela é muito poderosa. E o pecado ele entrou ao mundo com a queda do homem. E ele atingiu toda a raça humana. Ele atingiu todos os setores. E nós só temos, meus amados irmãos, nessa noite, nós temos duas atitudes a tomar: ou confessar ou não confessar os nossos pecados. E para que nós possamos andar na luz, nós temos que confessar os nossos pecados. Uma coisa essa epístola de João vai nos mostrar: que não existe perfeição. Meus irmãos, não existe ninguém perfeito. É impossível a perfeição aqui na terra, impossível. Inclusive, o perfeccionismo bíblico, ele não é bíblico. É uma mentira. Por quê? Porque o que aqui a gente vai ver sobre perfeição? Que nós estamos no processo. O apóstolo Paulo, aonde ele escreve Filipenses, ele vai dizer que nós prossigamos para alcançar a perfeição. Então a perfeição só quando nós chegarmos no céu, se inicia aqui. Uma vida santa, uma vida separada para Deus. Mas nós só vamos encontrar perfeição completa somente no céu. E o que mostra que eu sou crente é justamente isso. Quando eu sei que sou pecador, quando eu reconheço os meus pecados, quando eu confesso os meus pecados e quando eu vou lutar para não pecar mais. Essa é a principal prova que eu sou cristão. É quando eu reconheço o meu estado diante de Deus, o meu estado de indignidade. Nós temos que reconhecer isso. Essa epístola, ela está em torno de três coisas aqui, três atos, que é justamente já trazendo para a igreja. Ela está voltada, só para a gente entender o contexto dela, ela está voltada para uma avaliação doutrinária que o apóstolo João faz. Ele vai dizer assim, ó, que quem conhece Jesus, tá? Quem conhece Jesus, ele vai dizer isso no capítulo 1. E diz que Jesus não veio como homem, está mentindo ou chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque existia vários falsos crentes que diziam que Cristo não tinha encarnado. Então, a primeira avaliação que ele faz é a avaliação da doutrina. E nós temos que fazer uma avaliação da doutrina em nossas vidas. A doutrina que essa igreja prega é verdade? Claro que é. Ela nunca saiu da palavra de Deus dessa igreja. Durante mais de 50 anos, ela está alicerçada. Ele também faz uma avaliação moral das nossas vidas.
Ele diz que quem conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Isso está no capítulo 2. É mentiroso. Porque quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, vai lutar para não pecar. E ele faz uma avaliação, onde nós chegamos aqui, no capítulo 4, justamente uma avaliação interpessoal. Ele vai dizer que nós somos marcados pelo amor. Nós temos que amar uns aos outros. Porque se nós dissemos que amamos a Deus, mas nós não vemos Deus, e nós conseguimos ver o nosso irmão e não amamos o nosso irmão, alguma coisa está errada em nossas vidas. Por isso, nós temos que fazer um exame das nossas vidas. Nós temos que fazer um exame, um autoexame. Nós temos que examinar nós mesmos, examinar a doutrina onde nós estamos alicerçadas, examinar, fazer um exame de como está o nosso amor uns pelos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, vertical e na horizontal. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Isso é fundamental, fundamental, para que a igreja ela continue alicerçada justamente nesses dois pilares que vão direcionar as nossas vidas. E João ele vai nos conduzir a uma profunda meditação justamente sobre o amor. O que é o amor? De onde vem o amor? O amor é a marca registrada de um cristão autêntico. Sua origem, preste bem atenção. A marca registrada de um cristão autêntico é o amor. A sua origem vem de Deus. E ele tem que ser manifesto em nós, através de nossas vidas. É isso que vai mostrar. Quando ele diz que Deus é amor, ele nos convida a amar o nosso semelhante. Esse sermão está dividido em 3 partes. Primeira parte, o que é que o apóstolo João vai falar? Sobre a origem do amor. O amor vem de Deus. A manifestação do amor, a manifestação completa do amor de Deus está em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, a expressão do amor através de nossas vidas. Então ele trabalha sistematicamente. Primeiro ponto aqui nessa noite é justamente a origem do amor. Eu quero que você preste bem atenção aí no verso 4. Olha o que é que ele fala aos nossos corações. Verso 4, a origem do amor. Olha o que é que ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor tem origem em Deus. Quando ele diz o amor procede de Deus, a origem de todo amor está em Deus, procede de Deus. E como é que ele começa? Ele começa com exortação, nos chamando de quê? De amados. Amados do meu Pai, amados, Ele nos ama. É essa expressão que já é carregada de amor, de afeto e de cuidado. Amados. Meu amado, você foi amado por Deus, você é amado por Deus. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar. Por isso que ele diz amados, amados. Aí o que é que ele diz automaticamente? Ele já deixa aqui um imperativo para nós. O que são os imperativos na Bíblia? São mandamentos deixados. E é justamente o imperativo. Ele diz amados e agora ele muda, amemo-nos. Quando ele diz amemo-nos, amemo-nos uns aos outros, uns aos outros. E esse amor não é um amor genérico, não é um amor da boca para fora, não. Esse é o fundamento da fé cristã. E essa realidade é uma realidade espiritual. Se Deus nos amou, nós temos que amar uns aos outros, amemo-nos uns aos outros. Essa é uma realidade espiritual. E esse amor é o amor fraternal, esse amor é o amor ágape. Isso aqui é um distintivo da vida cristã, amor. É a prova cabal que eu sou discípulo de Cristo, que eu sou filho de Deus. Não é uma opção, não é uma opção amar. É um mandamento, amemo-nos. É um mandamento, amemo-nos. Aí ele vai dizer uns aos outros. Jesus vai dizer que nós seríamos conhecidos quando nós amássemos uns aos outros. Nós vamos impactar o mundo, porque eles vão ver uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que pega no arado, uma igreja que vai, uma igreja que faz. Esse é o amor. Esse é o amor. Então, não é uma opção, é uma ordem expressa de Deus, é um imperativo absoluto. Amemo-nos. E de onde procede todo esse amor?
Por que é que nós amamos uns aos outros? A resposta aí: porque o amor procede de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem do céu. Quem é a fonte do amor? Deus. Por isso que agora nós amamos os nossos irmãos. Por isso que agora nós conseguimos amar os nossos semelhantes. Por isso que nós conseguimos agora amar até os nossos inimigos. Como disse Jesus, é simplesmente por isso, porque todo amor procede de Deus. Todo amor vem do céu, todo amor vem do alto, todo amor é derramado em nossos corações através do que Cristo fez por nós. Deus é amor. E Ele quer que nós venhamos a amar uns aos outros. O amor procede de Deus. Toda a atividade de Deus é amorosa. Mesmo Deus sendo luz e fogo consumidor, como diz o escritor de Hebreus. Mesmo Ele sendo o justo juiz, Ele ama incondicionalmente. Ele é amor em sua essência. A sua natureza é amor. É amor em sua essência e em todo o seu ser. Porque não era para nenhum de nós estarmos aqui nessa noite. Se nós estamos, é porque Ele escolheu nos amar. É por isso que nós estamos aqui. É por causa desse amor. O que é que nós percebemos nesse primeiro versículo aqui? 3 verdades. Primeira, a origem do amor. O amor vem de Deus. Ele não é apenas, esse amor que vem, que nos impactou, não é apenas uma virtude nossa. Não é somente isso, não. É algo que flui da divindade de Deus. A segunda coisa, o amor é uma evidência daqueles que foram regenerados e nascidos de novo. É isso que ele vai dizer aqui. Olha o que é que ele diz no finalzinho. Ele diz assim: e todo aquele que ama é nascido. Esse nascido aqui é regenerado, nascido do alto, nascido do céu, nascido da água e do Espírito, da água purificando os nossos corações e do Espírito sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Então, quem ama é nascido de Deus, nascido de Deus. E qual é a evidência? Novo nascimento, nova criatura. Por isso que nós amamos. Por isso que nós fazemos, por isso que nós impactamos, por isso que eles olham para a gente e dizem: é aquele, é aquela, e a gente diz: é ele mesmo, é ela mesmo, porque nós mudamos, nós nascemos de novo, e a ausência de amor é uma falha espiritual. Alguma coisa errada se eu e você não conseguem amar. Como é que nós dizemos que amamos Deus se nós não vemos, que é Espírito, e nós não conseguimos amar os nossos irmãos, que está conosco, anda conosco, dia após dia, domingo a domingo, de segunda a sexta, nas atividades da igreja? Alguma coisa está errada. João não está dizendo aqui que só o cristão consegue amar, não. Mas o que é que ele está dizendo aqui, para nós, nessa noite? Que o amor cristão é comprovado. O amor cristão, ele tem que ser comprovado. Nós temos que dar frutos de amor. É um amor abnegado, é um amor sacrificial, é um amor constante que não oscila. Eu estou de um jeito hoje, amanhã eu estou de outro. Isso não é amor. Isso não é amor. Não é amor. Por isso que tem que ser nascido de novo, regenerado. Só é possível para aqueles que foram transformados. Essa constância absoluta que nós temos que ter nas nossas vidas. Amar é inevitável, nós temos que amar porque Ele nos amou. Nós chegamos no versículo 8, falando da origem do amor. Olha o que é que ele diz no verso 8. Verso 8 agora. Ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele diz: como é que você diz que ama? Se você não ama, você nunca viu Deus. Você nunca teve um relacionamento com Ele, porque você não consegue amar. Não, quem não ama não conhece a Deus. Isso é um fato. É um fato que nós temos que avaliar as nossas vidas. Aqui está fazendo o quê? Colocando contraponto. É um contraponto sobre a falta de amor, como prova do desconhecimento de Deus. Quem não ama não conhece a Deus.
Por quê? Porque nós temos que ser conhecidos pelo amor. O amor salvador, redentor, transformador. É assim que mudou o meu coração. Esse versículo aqui, ele vai destacar algumas características. E essas características são divinas. Deus é amor. Pois Deus é amor. Amor na sua essência. Na sua essência divina. Ele é amor. Por isso que nós temos que fazer um exame espiritual das nossas vidas. A nossa vida é uma resposta direta do caráter divino de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é amor. Ele é amor. E nós temos que amar, meus amados irmãos. Nós temos que amar porque é mais fácil não amar. É mais fácil não amar. É mais fácil odiar. É mais fácil olhar. É mais fácil não perdoar. Não perdoar. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês aqui. Ela é famosíssima. Ela já faleceu, saudosa. Ela se chama Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot. Muito conhecido. Muito conhecido. Era um pregador, um evangelista. E o que é que acontece? Essa mulher, esses homens, esse evangelista chamado Jim Elliot, o que é que ele faz? Ele forma um grupo de evangelismo e vai pregar. Aonde, pastor? No Equador, na selva, do Equador, é isso mesmo. E o que é que acontece? Ele vai para lá com alguns evangelistas, e ele começa a pregar a palavra de Deus. E Jim Elliot é assassinado brutalmente pelos índios, os índios Aurcas, no Equador. E o que é que acontece? A junta de missão dos Estados Unidos pensou que a missão tinha acabado. E o que é que acontece? Elizabeth Elliot junta as mulheres desses missionários e ela, que foram assassinados pelos índios, e eles vão continuar o trabalho missionário no Equador. E adivinha o que é que acontece? Toda a tribo é alcançada por Deus. Toda a tribo é alcançada por Deus. E adivinha o que é que acontece, meus amados irmãos? O índio que matou Jim Elliot se torna o líder espiritual da aldeia, o pastor da aldeia. E depois de certo tempo, adivinha quem batiza a filha de Jim Elliot? O índio que matou Jim Elliot. Ela leva ele, da sua filha, para ele batizar nas águas. E toda aquela aldeia foi ganhada para Cristo Jesus. Porque aquela mulher decidiu amar. Aquela mulher foi amada por Deus. Aquela mulher decidiu amar. O amor de Deus, ele nos constrange, meus irmãos. O amor de Deus nos constrange. Por isso que a igreja fica constrangida, por causa do amor de Deus em nossas vidas. Se não fosse o amor de Deus na vida de Elizabeth Elliot, ela nunca teria conseguido. Ela deu sua filha e aquele homem batizou ela nas águas. E toda aquela aldeia foi alcançada para Cristo Jesus. É isso que o amor verdadeiro faz. O amor muda corações, o amor transforma vidas e pessoas. Nós estamos amando de fato, de verdade? Fazemos uma avaliação das nossas vidas? É só pegar a pesquisa, está no livrinho lá, no livrinho da escola bíblica, aquele que da sala dos adultos. A história todinha contada lá. Todinha, do começo ao fim. Eu dando a aula para o grupo crescer, me veio isso aí. Isso, para nós avaliarmos a nossa vida, nós estamos amando de fato, de verdade. Segundo ponto, a manifestação do amor de Deus através de Cristo. Verso 9, acompanhe comigo, verso 9, olha o que é que ele diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. A manifestação do amor de Deus está onde, pastor? Em Cristo Jesus. A expressão máxima do amor de Deus está no que Cristo fez por nós, em Deus enviar seu Filho. A essência do amor, a expressão maior do amor de Deus está em que? Manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. A maior expressão de amor é justamente Deus enviar seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados.
É por isso que nós estamos hoje aqui. Pastor, como eu sei que Deus me ama? Está aqui, olhe para cá. Aqui, ó, olhe para cá. Aqui. Toda vez que você perguntar, ou se você tiver dúvida se Deus lhe ama, olhe para a cruz de Cristo, porque Deus é amor. Deus enviou o seu Filho para morrer por você. É isso. E por isso nós estamos aqui. Um amor sacrificial. Um amor completo. O amor de Deus consiste não somente em palavras, mas é Ele enviar seu Filho na plenitude dos tempos, na hora certa, para poder morrer pelos nossos pecados. É a prova do amor verdadeiro, o alto sacrifício do seu Filho por nós na cruz do Calvário. Pastor, como é que eu sei que Cristo me ama? Olhe para Ele. Olhe para o alto sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele termina e diz aí no verso 9, diz assim: para vivermos por meio dele. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. Nós temos que viver por meio dele e para ele agora. O chamado é esse, nessa noite, para que nós possamos viver por meio dele, pelo que ele fez por nós. Toda a vida que você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, viva por meio dele, que ele vai trazer consolo, conforto para a sua vida nos momentos de dificuldades, no momento de pressão, no momento de abandono, no momento de crise, no momento de luto. Deus pede para nós vivermos por meio dele, por meio de Cristo Jesus, meus amados. É assim que nós temos que viver. Para viver por meio dele, a manifestação do amor de Deus. Ele vai mostrar no verso 10, que Cristo foi enviado como propiciação. Verso 10, olha o que é que ele diz aqui no verso 10. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, não foi. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Ele escolheu nos amar, ele escolheu te amar. Aí ele diz aqui, que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Se Jesus não tivesse vindo como propiciação, todos nós teríamos sido destruídos, porque propiciar aqui é aplacar a ira de Deus. Tem pessoas que pensam que Deus é um Deus somente amor. Não. Quando fala nisso aqui em propiciação, Deus estava irado contra o pecado e contra o pecador. Tem uns pastores que dizem: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Ele odeia tudo, o pecado e o pecador, se ele continuar na prática do pecado. Isso são falsos pastores que pregam isso. Ele ama o pecador remido e lavado com o sangue do Cordeiro de Deus. Aí ele ama incondicionalmente. Por isso que ele propiciou, ele aplacou, ele abrandou a ira de Deus. Nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado, não, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Propiciação é isso. É o ato de Deus enviar seu Filho. É o ato de Deus aplacar a ira de Deus através de Cristo morrendo na cruz do Calvário. E esse amor aqui é um amor que não é um amor sentimental, não. Mas é um amor objetivo, é um amor custoso, que custou a vida do seu Filho. Meus amados irmãos, isso é amor. É o ato de Jesus, através da morte de cruz, propiciando, aplacando a ira de Deus que ia ser derramada contra todos. Aí você pode me perguntar: pastor, Deus ainda está irado? E muito. E naquele grande dia a ira dele será derramada contra todos os incrédulos, demônios, aqueles que não confessam o seu Filho como seu único e suficiente Salvador. A gente não pode negar isso. Esse versículo 10 nos ensina o amor incondicional de Deus por nós. Deus nos amou primeiro. Não que nós tenhamos o amado, mas que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro.
independentemente do seu mérito. Nós não temos mérito algum. Foi por amor. Foi por amor. Esse versículo vai mostrar o sacrifício redentor e remidor no sangue do nosso bom Redentor. Jesus como propiciação. Propiciação. Esse amor é um amor supremo que atende completamente à justiça de Deus. Meus irmãos, Deus não nos amou porque nós éramos amáveis. Nunca foi por isso. Ele nos amou apesar de nós, apesar dos nossos pecados. O amor de Deus ele é incondicional, sacrificial. É um amor substitutivo. É um amor redentor, remidor. É para isso que nós temos que olhar o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Terceiro ponto, para que nós possamos encerrar, verso 11 e 12. A expressão do amor de Deus através de nós. Agora Ele nos chama à responsabilidade. Ninguém é um robô para ficar só parado, não. Olha o chamado agora para a igreja. Verso 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, sem explicação. João diz a mesma coisa de João 3,16. Não consegue explicar o amor de Deus, nem nós. Aquele que morreu por miseráveis pecadores, entre eles o pior, como diz Paulo, como nós que estamos aqui. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Esse é o chamado. É o chamado à responsabilidade e a amar. A uma vida amorosa. Se fomos amados por Deus, é natural agora que o quê? Que amemos uns aos outros. Vertical, horizontal agora. Uns aos outros. É isso que vai mostrar. Quando nós amamos uns aos outros, quer cumprir toda a lei, ame o seu irmão, ame o seu semelhante. É o cumprimento da lei, é o amor. Eu cumpro cabalmente e completamente a lei. Então esse amor não é para ser simplesmente contemplado, não é para isso. É para ser imitado, dividido e compartilhado por toda a igreja. É assim que nós temos que fazer, com esse amor que Ele nos deu. João mostra que através do nosso amor, o mundo vê Deus através de nós. É isso que ele está falando aqui. Ninguém pode ver diretamente a Deus, ninguém. Mas ele pode ver através do amor uns pelos outros. Como sempre fez a igreja primitiva, a igreja contemporânea, a igreja dos pais da igreja. E essa igreja aqui, é assim que nós temos que ser conhecidos. É assim que o mundo tem que nos ver. É assim que o mundo tem que nos ver. E ele termina no verso 12, dizendo assim: nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Somente assim. O amor de Deus por nós, o amor é o sinal da presença de Deus em nós. Deus permanece em nós. Somente assim, Deus permanece em nós. E o amor é aperfeiçoado. Não perfeito, mas aperfeiçoado. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O testemunho do mundo, quando nós amamos, nós vamos revelar Deus ao mundo, dando testemunho. Isso vai trazer o quê para as nossas vidas? Crescimento espiritual. O perfeito amor é manifestado plenamente em nós, em nossas vidas, quando nós amamos uns aos outros, através, claro, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É esse amor que Ele quer que nós venhamos a viver como igreja de Cristo. Se nós estamos aqui é porque Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui é porque Ele escolheu nos amar. Se nós estamos aqui nessa noite, foi pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Como Ele diz, que o amor de Deus se revela completamente em Cristo. Completamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele vai dizer isso no verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito. Toda a manifestação do amor de Deus, completa, está em Deus ter enviado seu Filho para morrer por nós
na cruz do Calvário. E nós temos que olhar para Ele, não tirar os olhos dele, ficar com os olhos fixos nele, não tirar os olhos de Cristo, independente do tamanho da tempestade. Nós temos que olhar para Ele nas crises, porque Ele está conosco nas crises, nas dificuldades, nas tribulações. Ele está conosco todos os dias, a promessa é todos os dias, até a consumação dos séculos, até a minha volta, até quando Ele voltar, todos os dias conosco, com a sua igreja. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite no que nós falamos, para que a gente possa entender. A primeira coisa é que nós temos que fazer uma avaliação espiritual das nossas vidas. Uma avaliação espiritual da nossa vida. Como pastor, o amor que eu tenho é visível, prático e sacrificial? Sim, se sim, amém. Agora, se for um amor condicional, se eu estou condicionando para uns e para outros não, se for um amor seletivo e superficial, nós temos que repensar as nossas vidas. Então, pastor, como é que tem que ser? Como primeiro, visível, prático e sacrificial. Tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício. Sacrifício aqui não é se sacrificar, não, mas é fazer na prática. Deus não quer que você chore, Deus quer que você faça. É isso que Deus quer. Deus quer que você faça para as famílias da igreja, dentro do seu lar. Aprenda a amar mais e mais. Como pastor? Perdoando. Como pastor? Servindo. Como pastor? Sendo paciente. Como pastor? Não guardando a amargura dos seus familiares e dos seus entes queridos. Ame na prática, ame cuidando, ame fazendo para a igreja que está aqui nessa noite. Ame como Deus nos amou, como pastor em unidade, como pastor em serviço, como pastor em comunhão verdadeira, como pastor dando suporte aos irmãos nas necessidades. O amor é a prática. Não adianta dizer e não fazer. É melhor não dizer e fazer. Aí você vai demonstrar que você ama. Nós temos que testemunhar para o mundo. As pessoas verão Deus através do nosso testemunho, através do amor uns pelos outros. Não adianta. Jesus disse que um reino dividido deixa de existir. Até o reino das trevas não é dividido. Por isso que nós vamos mostrar para o mundo com testemunho, amando uns aos outros. Isso é prática. Na prática, nós temos que refletir o amor de Deus, praticando, vivendo, amando. Nós temos que amar. Aonde, pastor? Aonde você pisar a planta do seu pé, no seu trabalho, no seu negócio, no seu colégio, com os seus amigos, na sua faculdade, aonde você estiver. Como é que você ama na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego? Mostrando que você é de Cristo, que Cristo vive em você. E as pessoas vão ver Cristo em você. 3 coisas nós aprendemos com essa passagem. O que é o amor? De onde vem o amor? O amor vem de Deus. A origem do amor está em Deus. Em Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem é que o amor de Deus é revelado na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 9. E a terceira coisa é que agora nós temos que refletir esse amor uns para com os outros. Senão não vai adiantar nada o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Nada, se não existir amor, não vai valer nada. Entre a fé, a esperança e o amor restará o amor. Fé, esperança e amor, restaurar o amor. Por quê, pastor? Porque eu não vou precisar mais de fé lá no céu, porque eu já cheguei. Nem de esperança, porque eu não preciso esperar mais. Mas o amor vai continuará lá, eternamente. Entre a fé, a esperança e o amor restaurará, vai restar o amor. É isso que nós temos que colocar na cabeça. Quinto, se realmente cremos em Cristo, e se um dia fomos visitados por Deus, a maior evidência que Ele habita em nós
é a forma como nós amamos uns aos outros. Não tem jeito. Tem que amar. Pastor, tem que amar o pastor? Tem. Eis a boa notícia nessa noite. Se não amar, não vai para o céu. Tem que amar. Pastor, eu tenho que amar a minha vizinha? Tem que amar a sua vizinha. Eu tenho que amar a minha amiga de trabalho, a minha amiga de colégio? Tem que amar. Mas não esqueça que o principal é amar o seu pastor. Tem que amar. Amamos uns aos outros. Essa é a prova cabal, completa, de que nós somos crentes. Isso é uma ação. Isso é uma ação. Não é falar e não é chorar. É agir em prol do seu irmão. Se quiser chorar, pode chorar também. Mas sem ação não vai valer o choro. É a prova que nós amamos uns aos outros. A prova que eu sou crente é no amor. A gente viu aqui, vê Deus e diz que não consegue ver Deus, Deus é Espírito. Como é que diz que ama se não consegue amar quem está do lado? É o amor uns pelos outros. Ação, sacrifício e presença, abnegação. É isso que vai mostrar. Sexto, isso tudo que nós estamos falando aqui, tudo que nós falamos aqui, nos chama humildemente, em humildade, meus irmãos, a considerar nossa condição diante de Deus, para nós reavermos o que é que tem de errado em nossas vidas. Nós temos que repensar nessa noite um dia nós já estivemos fora das quatro paredes. E nós temos que levar essa palavra aqui para que outras pessoas sejam alcançadas e salvas. Como é que eu começo fazendo isso, pastor? Considerando a minha condição de perdição diante de Deus. Para você que não é crente ainda, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que Ele fez por mim e por você é o único caminho para o perdão completo de pecados. Somente assim, através de Cristo e por meio de Cristo. Somente assim. A cruz de Cristo, meus amados irmãos, é a maior demonstração de amor que o mundo pode ver. A cruz de Cristo. E a expressão máxima do amor de Deus, a gente viu isso aqui. Ele mostra o seu amor, enviando o seu Filho ao mundo, para nos redimir, nos purificar, nos limpar, para que um dia nós possamos herdar o céu. Somente assim. Meu amado visitante, pela 15ª, milésima vez que você está na igreja, repense sua vida. Tudo isso que eu estou falando para você, se você não crê em Cristo, não confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, não confessar com sua boca e não crer com seu coração, não haverá salvação. Esse amor de Deus aqui é para aqueles que um dia nasceram de novo, daqueles que reconhecem Cristo, daqueles que têm convicção que somente Cristo pode nos salvar, somente assim. Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite, lembrando dessas 3 coisas que foram faladas nessa noite. A origem do amor vem de Deus. E Ele é revelado completamente, anotem, na pessoa e na obra de Cristo. E deve ser refletido através da sua igreja, refletido por nós, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossas cabeças e oremos.
Que louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que bendizemos nessa noite, ó Deus. Já gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua maravilhosa graça, ó Deus, que nos alcançou. Porque nós sabemos, ó Deus, que estamos aqui, porque o Senhor é a origem de todo o amor. Ó Deus, e que o teu amor é revelado plenamente na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, transformados. Ó Deus, continua, Senhor, sustentando a tua igreja, direcionando os nossos passos, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor por excelência, que cuida, que guia, que direciona as tuas ovelhas. Ó Deus, que vai na frente guiando, que vai atrás protegendo, que vai dos lados protegendo para que nós não venhamos cair, que nos coloca de pé quando nós estamos cansados, sobrecarregados. Ó Senhor, traga bálsamo, ó Deus, conforto, consolo, para aqueles que estão sendo, ó Deus, ou passando por algum tipo de problema, ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre graça, para que o Senhor possa colocar de pé aquele que está abatido, cansado, sobrecarregado. Ó Deus, o teu amor nos fortalece, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, com aqueles corações, que essa palavra, ó Deus, possa penetrar neles, naqueles que ainda não tiveram ainda, ó Deus, um encontro com o Senhor, sabendo que esse amor, ó Deus, é para todos, para todo aquele que nele crê, ó Deus. Ó Deus, faz a tua grande obra, Senhor, na vida dessas pessoas, ó Deus, para que haja salvação, conversão, mudança de rota, mudança de direção, regeneração, um novo nascimento. Somente o Santo Espírito de Deus pode fazer isso, ó Deus. Aonde nós não podemos ir, sopra Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. O teu sopro divino, ó Deus, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo mudança de vida, ó Deus. Mantenha, ó Pai, a tua igreja, sustenta, ó Deus, a tua igreja, para que nós possamos avançar dia a dia, para que nossos olhos estejam postos no Senhor, fixos no Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra em nossas vidas e aquele que vai finalizar até aquele grande dia do Senhor. Que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora na tua santa e bendita presença, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, fazer a diferença aonde nós estivermos, aonde surgir uma oportunidade, que nós possamos ser a tua Bíblia aberta, exalando o bom perfume de Cristo. Aonde passarmos, ó Deus, que nós possamos refletir a beleza da tua santidade, sendo o sal da terra e luz do mundo. Nos direciona, Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome, sabendo, ó Deus, que todos os dias nós teremos misericórdia e bondade da tua parte. Porque as tuas promessas, nenhuma delas serão frustradas, mas todas elas serão concluídas nas nossas vidas. Ó Deus, que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não só hoje,
mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.